Boa noite para quem já está entrando. Boa noite, Deus abençoe. Paz do Senhor, Taline. Quem está vindo pela primeira vez na live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe vocês. Hoje é sexta-feira, então meus vizinhos vão fazer barulho hoje, tá? Vou esperar o pessoal entrar, como a gente tem feito todos esses dias. E eu vou trazer uma mensagem para vocês de início, depois vou chamar as minhas convidadas. Mas me falem se o áudio tá ok, a imagem tá ok. Pai Senhor, Su, Pai de... A Dani já tá na live, daqui a pouco ela vai entrar aqui com a gente também. Gente, como tá o frio, né? Meu Deus. Tô toda agasalhada mesmo dentro de casa. Então tá bom, tá tudo ok, né, gente? Bom, mais uma noite de live. Nossa última série, né, de lives. Foram 3 dias, 2 dias super impactantes, onde Deus, eu acredito que teve bastante lições, onde Deus falou muito com a gente, poderosamente mesmo. No primeiro dia, para quem não esteve aqui nos outros dias, foi a Vitória com seu testemunho super abençoado. Teve no segundo dia a Nicole e a Patrícia, mãe e filhas, também contando o testemunho delas, o que elas vêm enfrentando. A Nicole ainda faz os tratamentos, tá, gente? Não mas só que ela já tá, né, muito melhor do que antes, né? E paz, Vi. Então, assim, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre Ana, antes das meninas entrarem. Por que eu escolhi Ana, né? Ana passou um período muito difícil também, de profunda tristeza. E se a gente for ler em 1 Samuel, no capítulo 1, e no versículo... E no versículo 7, no versículo 6, 1 Samuel no capítulo 1, no versículo 6. Gente, antes de começar, vamos orar, como a gente tem feito nos outros dias, antes que eu me esqueça, porque hoje eu tô um pouquinho mais afoita. Acho que eu fiquei tão ansiosa, porque hoje é o nosso último dia, que eu tô mais agitada. Mas eu quero orar, como todas as noites a gente tem feito. Então, você aí onde está na sua casa, feche seus olhos. Não importa onde você estiver, feche os seus olhos neste momento, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que Ele se faça presente, né, neste lugar. Então, que você possa orar junto comigo. Senhor Deus e Pai, eu louvo o Senhor e agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui. Senhor, perdoa as minhas falhas e erros, tudo aquilo que desagrada a Ti, Senhor. Mas eu quero Te pedir neste momento que o Senhor se faça presente nesta live, que o Senhor possa vir impactar as vidas que estão aqui, que o Senhor possa vir e tocar em cada um que está aqui, Senhor. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um, sabe, Senhor, o que cada um precisa. Meu Deus, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor conhece e sonda os corações.
Então, Pai, neste momento eu te peço que o Senhor possa entrar com cura, que o Senhor possa entrar, Senhor amado, e restaurar, Senhor, os sonhos daqueles que perderam os seus sonhos. Meu Deus, que o Senhor possa ajudar neste momento, Senhor, difícil. Que o Senhor venha abrir a mente de cada um neste momento para receber uma porção do céu, uma palavra abençoada que vem de Ti. Senhor, obrigado. Obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por essa última live. Que o Senhor venha trazer uma bênção especial para cada um que participou. Senhor, assim eu peço e agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Amém. Então, vamos começar. E lá em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 6, que eu quero ler, diz: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Então, um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e nunca ele cortará o cabelo. E todos conhecem essa passagem, todos sabem do sofrimento de Ana, mas o que me chama a atenção e que me faz entender que talvez a Ana estivesse passando por um momento depressivo, porque ela só chorava e não comia nada. E algumas pessoas, quando estão num momento de tristeza profunda, não querem comer, só choram, né? Então Ana estava ali numa tristeza muito grande. E como a minha convidada de hoje, ela é mãe, né? O Senhor falava muito para mim que nós temos que nos cuidar, né? Porque mães mães tristes, mães amarguradas, mães depressivas, elas criam filhos amargurados, depressivos e tristes, né? Então, quando a gente procura ajuda, que nem no caso ela vai contar a experiência dela, vai contar que ela pediu ajuda, né? Tudo, ela vai contar a experiência dela. Mas como mãe, quando a gente pede ajuda e quer se cuidar, é porque a gente quer o melhor, quer criar filhos abençoados, filhos para o Senhor, que a nossa família, a nossa casa seja uma casa alegre, abençoada. Então Ana estava triste, amargurada e entendeu que ela precisava deixar o Senhor fazer o que Ele quisesse na vida dela. Se Ele desse um filho, ela ia dedicar ao Senhor. Mas se ele não desse um filho, ela talvez não estaria tão triste o quanto ela estava. Então tudo dependeu dela ali, né? Então eu quero dizer para você, não se entregue para sua tristeza. Ore ao Senhor, peça que o Senhor te dê alegria. Entrega nas mãos do Senhor. Se você está por um momento de tristeza porque algo não está dando certo, algo está ruim na tua vida, saiba que o Senhor tem o controle de tudo e Ele sabe o que é melhor para mim e para você, né? Então que nós possamos entender isso, que o Senhor, Ele só tem coisas boas. A gente vai passar aflições, porque na palavra fala que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas o que Ele fala? Tem de bom ânimo. Então que você possa ter o ânimo, né, para vencer esses dias de tristeza e de tribulação. Eu quero chamar a Dani para entrar na live. Dani, se você conseguir me mandar a solicitação, eu aceito aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mandar. Que aí você já entra. Vamos ver se ela vai conseguir aí, porque não sei se foi o convite. Deu? Entrou. Deu. Tudo certo. Paz do Senhor. Senhor. Tá nervosa?
Senhor, menina demais. Mais do que eu posso imaginar. É Consegue me normal. ouvir bem? Sim, tá ótimo. Pelo menos pra mim. Vamos ver se o pessoal Certo. responde aí. Se tá, o áudio tá Eu tô bom. com fone sem fio e às vezes ele não funciona direito. Ah, tá. Tranquilo. Mas eu vou ver se. Eu vou fazer assim: a gente bate um papo, você me conta pra nós, né? Seus períodos, o que você passou, conta a sua experiência pra gente. E aí, em seguida, eu chamo a Letícia pra entrar também. Tá Pode certo. ser? Pode ser, pode ser. Mas Então, assim, fica à vontade. é um prazer estar aqui. Passei o dia inteiro muito ansiosa, muito nervosa, tentando não pensar muito nisso. Graças a Deus que o senhor não me sustentou, né, para estar Sim. aqui hoje. Me sustentou até chegar no final. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre Noemi com vocês. Eu mandei uma mensagem para a Fran falando que Deus tinha me feito lembrar de uma palavra que eu li alguns meses atrás. Eu queria compartilhar isso com vocês. Que encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 19 e 20. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu li essa passagem há alguns meses atrás, antes mesmo de começar a passar com a psicóloga. E eu tinha até feito algumas anotações na minha Bíblia e, pô, esqueci que passou batido e eu não voltei mais nisso. Mas quando foi hoje, eu nervosa no serviço, pensando, meu Deus do céu, o que que eu vou dizer? Como que eu vou começar isso? Como que eu vou falar de mim sem sair atropelando tudo? E eu me fez lembrar dessa passagem. Principalmente quando ela fala, não me chameis mais Noemi, me chameis Mara. E eu fui procurar o significado disso e o significado do nome Noemi é agradável, amável, amigável. E o significado de Mara é amargurosa, amargurada, amargura. E Deus me fez entender algo, que quando a gente está num momento de depressão, que a gente está sentindo o pior do lixo, sabe? É, A gente tem que mudar a nossa identidade. E o sim, Senhor me fez entender que identidade a gente não muda. Identidade foi dada pelo Senhor. Antes mesmo da gente nascer, Ele já tinha definido isso pra gente. sim. E às vezes a gente quer mudar achando que isso vai resolver os nossos problemas e não vai. E foi basicamente o que aconteceu comigo. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu iniciei o ano me vendo mais triste do que eu já fui. Eu sempre fui triste, assim, sempre me senti muito, muito triste, mas eu sempre fui de disfarçar muito bem. É, O pessoal que me conhece desde criança sabe que eu sempre fui da bagunça, que sim. eu sempre fui demais, fazer muita, muita graça. Mas eu sempre fui muito triste. E só que aquilo pra mim era normal, pra mim era coisa de adolescente, aquela fase de gostar de um, gostar É, de outro, não ser correspondida, pra mim era uma coisa normal e passava batido. Só que quando veio o Theo, o segundo filho, começou a pegar um pouco, porque foi tudo acontecendo, uma gravidez difícil, mudança de casa, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu comecei a me sentir mais triste do que o normal. E eu me vi, quando eu mudei para o apartamento, acho que o Theo tinha uns 20 dias, eu acho, de nascido. nossa, naquela Quando fase eu mudei, naquela fase que aquela você fase, acabou de ganhar neném, você tá bem debilitado, assim, né? aquela fase que a cabeça não voltou pro lugar ainda depois do É, parto, sabe? Eu me pegava tão triste, mas tão triste, que tinha momentos que eu sentia que parecia que a minha tristeza eu poderia pegar na mão. sim, Mas pra mim, era assim, pós-parto, talvez seja uma depressão pós-parto, não sei, muita coisa acontecendo, talvez seja aquela coisa de mudar de casa, aí entrou Covid, aí veio muitas coisas. Assim que o Theo nasceu, ele ficou internado 9 dias. Aí depois eu tive uma suspeita de câncer de mama, e depois veio.
uma reação alérgica que quase me matou, então foi Nossa. tudo ao mesmo tempo. Então, eu pensava, a tristeza deve ser isso, deve ser o cansaço, deve ser as coisas acontecendo. Passou. Isso foi esquecido, voltei a trabalhar, voltei às minhas atividades normais. Só que de repente eu me via na frente da janela, tirando foto e imaginando o quão maravilhoso para mim, sabe? Sim, Seria se eu pulasse. O pra quão alívio acabar, seria né? para mim. Nossa! E aquela tristeza me consumia, porque eu pensava assim, bem, a minha família já se reconciliou todo mundo, tá todo mundo se falando. Se eu morrer, meu esposo vai ficar bem, meus filhos vão ter as avós, os avós, vai ficar tudo numa É, boa. Ninguém vai sentir minha falta. Então, pra mim, vai ser melhor mesmo, porque vai ser um alívio pra mim, porque eu estava mal. sim. Tinha dias de eu não querer trabalhar, porque eu não tinha força para levantar da cama, de eu não ter força de ir para a igreja, de eu não ter força para nada. Nem a minha casa eu cuidava mais e para mim tava assim, não, é só cansaço do pós-parto. É. Mas o dia que pegou mesmo foi um dia que eu tava na casa da minha mãe, num domingo, e eu tive uma crise de choro e eu não conseguia parar de jeito nenhum. Eu não conseguia parar, eu não conseguia explicar de onde estava vindo aquilo. Então eu parei e olhei para minha mãe e falei: Olha, eu estou pensando em morrer. Eu estou pensando em morrer, eu acho que isso é melhor, eu estou pensando isso, isso, isso. Expliquei tudo para ela. Então ela olhou para mim e falou: Dani, você precisa procurar ajuda. Sim, Só o seu marido e só a igreja, só palavra não vai te ajudar. Você precisa procurar um profissional para te ajudar, porque você está com depressão. Só que a gente aceitar que está com depressão é a é parte um, difícil. é um caminho muito longo. Porque a gente não aceita, ainda mais a gente que está na igreja desde criança, que cresceu ali ouvindo a palavra, a gente não aceita. Porque a gente imagina assim, meu Deus, eu com depressão, então eu não sou crente. Minha vida é uma Ou farsa. eu tô em Ou mentira. pecado, tem alguma coisa que tá acontecendo, alguma brecha que eu abri. Exatamente. Você fica remoendo um monte de coisa na cabeça, pensando aonde que você pecou, onde que você errou, que você simplesmente viveu a vida desligada de Deus. Você pensa assim. Sim, Então, eu me vi querendo morrer, pensando em um milhão de bobagens. Eu me vi tendo ataques de pânico no serviço. E um dos dias que mais me marcou foi um dia que eu entrei no laboratório para trabalhar. Eu não conseguia fazer nada e eu só chorava, só chorava, só chorava. E o menino que trabalha comigo me perguntou, falou, Dani, você tá chorando? Eu falei, não, tá tudo bem, não tô chorando. Eu saí e eu encostei a minha testa na parede e eu só conseguia pedir misericórdia pro Senhor, porque eu sentia uma dor tão profunda que eu pensava, eu não tenho ninguém para me ajudar. Porque como que eu ia contar pro meu marido que eu já estava planejando a minha vida não, aliás, a vida a dele vida sem dele mim? tem você. É, E toda a sua vida já. Que você vai casar daqui a um tempo, que meus filhos vão ser com outra mãe. Como que acontece pro meu marido, sabe? é, E como que eu ia contar pra minha mãe que eu estava planejando alguma coisa, ou contar para os meus pastores, ou contar para qualquer pessoa que fosse, sabe? Admitir que eu estou doente. Como que eu ia sim, fazer isso? Não tinha condição. Então eu me vi sozinha, tentando entender o que estava acontecendo na minha cabeça, até o dia que minha mãe falou isso pra mim: você precisa de ajuda. Então eu comecei a procurar e eu encontrei uma doutora que ela é maravilhosa, maravilhosa, assim, foi enviada por Deus mesmo. Eu comecei a terapia em abril, dia 12 de abril. E, assim, tem me ajudado muito, sabe? Tem aberto os meus olhos para as coisas, tem me feito analisar que o que eu tenho vem da minha infância. não é Infelizmente, de vem agora, desde mas nunca é de agora, né? agora. A gente fica com a coisa na cabeça assim, ah, não, é pós-parto, ah, é porque Sim, eu briguei com o fulano. Não é. São raízes muito mais profundas. sim, E eu me senti tão mal, mas tão mal a primeira vez que eu fui conversar com ela, porque eu falei, meu Deus, eu não consigo conversar com uma pessoa que eu amo. Como que eu vou conversar com uma pessoa que eu não conheço? Como que eu vou chegar na pessoa e falar assim, olha, tô assim, assim, assado? Eu de verdade, perante Deus, eu demorei um mês e meio para contar para ela que eu estava com um pensamento suicida, porque eu não tinha coragem, eu não tinha é,
força, eu tinha vergonha de admitir isso. Mas, Dani, esse negócio de pensamento assim, eu também levei um mês para falar para minha terapeuta, porque eu sentia vergonha de falar que, vamos dizer assim, aquela sensação de que você é fraca ao ponto de querer, né? Então é uma sensação muito ruim. Só que o Lucas, o meu marido, um dia eu conversei com ele sobre essa questão de eu querer me matar, por quê? É até forte falar me matar, né? Mas é o que a gente sente mesmo. Porque um dia eu cheguei a pesquisar no celular e ele pegou. E ele falou pra mim, Caramba. poxa, o que que tá acontecendo? Não sei o que. E eu falei pra ele, eu falei, não sei. Eu só sei que eu preciso acabar com essa dor que eu sinto. Porque é uma dor que não tinha explicação. Porque que nem você, né? A gente vê, tem dois filhos lindos, tem uma família bonita, tem pessoas que nos amam, mas dentro da gente é um vazio, uma tristeza, uma solidão inexplicável. É, Exatamente. E eu me vi, sabe, Fran, momentos de eu falar assim pro Renan, falar, amor, pega as crianças, dá uma volta, porque eu tinha medo de ficar com os meus filhos, sabe? sim, Não que eu fosse fazer algo com eles, mas eu tinha medo de, sabe, do barulho, de é, tudo, eu tinha medo. Porque eu falei pra minha psicóloga, eu falei, olha, eu amo os meus filhos mais do que tudo, mas eu não tenho confiança em ficar com eles. sim, Agora tá melhor. Agora eu consigo ficar, agora eu já consigo lidar com as situações. Mas antes eu surtava dentro de casa e eu não conseguia sim, controlar. E é triste isso, porque quando você vai falar isso pra alguém, a pessoa vai falar assim: não, já vamos chamar o conselho tutelar, você não ama seus é, filhos. E não é assim. Não é assim, ao ponto de você pedir, pelo amor de Deus, afaste eles um pouco de mim, é porque você sabe que você não tá bem, é, que você tá num ponto que você prefere ficar sozinha e eu preferia. Eu tava nesse ponto de preferir ficar sozinha e pedir pra morrer. Gente, quantas madrugadas eu passei sim, acordada pensando, Senhor, por que que o Senhor não atende? Eu tô pedindo pra morrer, eu não tô pedindo nada, nada de grande, eu só tô pedindo pra morrer, eu tô pedindo pra dormir sim, agora e não acabar, acordar né? ninguém. Acabar com isso. Porque é uma tristeza que eu descrevo assim, que é uma tristeza que você consegue pegar com as mãos. É, Essa tristeza que eu descrevo, não é? Você parece é que tem muito momentos palpável, é uma tristeza palpável, é uma coisa muito muito de outro mundo. mas E no dia esse negócio que você falou, assim, dos filhos, é muito interessante, porque meus filhos ficaram 10 dias longe de mim, na casa da minha sogra, e quando eu pedi ajuda mesmo de terapia, de tudo que eu falei, agora eu preciso de ajuda, é porque no segundo dia que eles foram, eu não senti falta. Mas não é eu porque te eu não entendo. amava, é porque eu senti que, tipo assim, como eu não podia cuidar deles do jeito que eu gostaria de cuidar, porque eu não estava cuidando nem de mim, então quando eles Uhum. foram, eu senti aliviada. Porque se acontecesse alguma coisa comigo, eles não estavam por perto. Isso, Então, exatamente. não é. Quando, no final do ano, eu acho que foi em dezembro, a gente estava com suspeita de Covid, então a gente ficou 2 semanas isolado, e essas 2 semanas eles ficaram com a minha mãe. Meu Deus do céu, eu via o Renan sentindo falta, e eu na minha cabeça pensando assim, que É, alívio, não que eu não quisesse estar com eles, é porque eu não me sentia capaz de sim, dar para eles o que eles mereciam receber de mim. E eu vi o meu esposo, sabe, me questionando, tipo assim, o que que tá acontecendo? O que que você tem? E tentando entender a situação, e eu não porque nem conseguia a falar pra gente ele assim, sabe explicar, né? nem a gente sabe dizer o que que tá passando na nossa cabeça. E quando eu escrevi aquele texto no Facebook, o Muito que importante, que aconteceu? eu acho que você deveria trazer ele pro Instagram. Eu vou ter que vou ter que cortar isso. Quando eu escrevi aquele texto, eu já estava há semanas escrevendo e reescrevendo, escrevendo e reescrevendo. E eu falando assim pro senhor, eu falei, senhor, eu não vou postar isso, porque se eu postar, Vai as chocar pessoas todo vão dizer mundo. que não é crente, as pessoas vão dizer que é frescura, que eu tô querendo chamar atenção. Porque algumas vezes eu ouvi isso na minha vida, de eu Sim. falar pra alguém assim, eu tô triste. Ah, não, Daniela, tá querendo chamar atenção.
Não, isso daí passa. Isso é coisa de adolescente. Isso aí passa. E não é coisa de adolescente. Quando um adolescente fala pra você, eu estou triste, você tem que dar atenção, porque às vezes realmente é uma tristeza que você precisa tratar. Não tratar na vida adulta, igual eu agora com 27 anos, tratando isso. É, E quando eu postei aquele texto, Deus me incomodou de madrugada, era 3 horas da manhã, e eu ouvi claramente, escreve e posta. E eu, não vou. Aí sabe quando parece que alguém fala assim, então enquanto você não fizer, você não dorme? Deus do céu. Aí eu peguei e escrevi. Comecei a escrever no Instagram e não deu. Aí eu falei, Senhor, eu preciso postar isso aqui inteiro. Eu postei no Facebook. A repercussão foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu recebi muitas mensagens, inclusive sua, foi. falando que estava passando pelo mesmo, que tudo bem, e eu me senti tão aliviada É porque de assim, postar. quando eu falei com você desse texto, eu queria colocar pra fora o que eu tava sentindo e não consegui. Então, quando você escreveu, eu falei, acho que foi, não sei se foi pra minha irmã ou se foi até pro meu marido. Eu falei, parece que eu tinha escrito o texto, porque era tudo que eu queria falar e não conseguia. E aquilo me chocou. Eu falei, meu, eu preciso falar com a Dani que aquele texto parece que era eu escrevendo, porque foi muito assim, me identifiquei. Eu recebi muita mensagem assim, sabe? Eu fiquei muito aliviada, porque eu falei assim, eu falei pro Renan, eu falei, Renan, eu postei isso porque eu me senti na obrigação de postar, porque a gente vê muito suicídio entre os cristãos. Ninguém fala nisso. As pessoas Sim, não comentam isso. Ah, o pastor se suicidou. Ninguém comenta. não. Infelizmente, a gente Eles tem um abafam, nível né? abafo, e infelizmente a gente tem um número muito alto entre adolescentes, entre cristãos, mães, pais cometendo suicídio. E eu falei pro Renan, não, eu preciso postar, porque se alguém se matar amanhã, eu vou me sentir culpada por não ter feito a minha parte de falar assim, olha, é normal você estar triste, é normal você estar deprimido, você pode procurar ajuda, e mesmo que alguém me aponte o dedo para você, você pode procurar ajuda. E Sim. eu me senti nessa obrigação. Eu demorei 1 mês e meio para contar para minha psicóloga. Eu mandei mensagem para ela um dia, eu falei, olha, não tô sendo sincera com você. Eu estou pensando em suicídio. Eu não tenho coragem, mas eu penso. E ela falou assim, não precisa ter coragem para ser considerado uma pessoa que tem tendência suicida. E eu fiquei em choque, porque eu pensei, Sim, eu nunca imaginei ouvir isso. E ela falou para mim, você tem tendência suicida. E ela me encaminhou pro psiquiatra e eu me recusei. Por quê? Eu me recusei. Uma, porque eu morro de medo de tomar remédio. Eu sou a pior pessoa para tomar remédio do mundo. Outra, eu fiquei pensando assim, meu Deus, se um dia eu surtar e eu tomar todos esses remédios que tem aqui em casa, entendeu? Eu fiquei com medo. E eu estou ainda com medo disso. sim, Tanto que eu tô tomando floral e eu falei pra ela, enquanto eu conseguir me controlar, eu vou ficar só nisso. Se eu não conseguir mais, eu vou. Porque eu realmente tenho medo. sim. É semana passada mesmo. Semana passada, eu atravessei a rua e fui no mercado na hora do almoço. E na hora que eu voltei, eu fui atravessar a rua e alguém furou o farol. E eu só dei um passo para trás e eu fiquei, por que que eu não dei 2 passos para frente? Tinha dado certinho, tinha me É, pego em cheio. E aquilo me deprimiu, sabe? Eu fiquei o dia inteiro deprimida, pensando, meu Deus, eu tô me tratando, e mesmo assim eu tô pensando, infelizmente eu tô. Porque a depressão não é uma coisa que você cura de um dia pro outro. não. E as Verdade, não é uma crises, elas vêm aquelas crises que a gente vê. Porque assim, gente, para o pessoal entender que eu e a Dani vem se falando há um certo tempo, né? E a gente vem, né, contando as nossas experiências, período de crise, que nem eu tive a perda do meu tio tem 2 meses. E eu já estava um pouco ruim quando eu perdi meu tio, foi assim, avassalador. Então eu passei dias tendo crises e mais crises e mais crises. Hoje, é que nem eu falei na live da quarta-feira, tem acho que 3 semanas, eu acho, que eu não tô tendo uma crise. Mas eu também, isso não é considerado uma cura, eu tô curada. Porque eu tenho que continuar meu tratamento, eu tenho que continuar fazendo o que eu tô fazendo para manter. Mas saber que também quando vier os períodos de crise, eu tenho que respeitar o meu corpo, né? Eu tenho que me respeitar e entender que eu tenho que dar uma pausa ali, né? Mas, ô, Dani, sem querer te cortar, mas eu acho que eu vou chamar a Letícia para entrar e a gente vai conversando com ela. Ô, Lê, vou te chamar, hein? Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque eu acho que não vai. Ah, agora eu preciso saber se ela tá no particular dela ou se. Letícia, chama a gente aí, se você tá no da na sua página. Entra aqui.
Mas a Cássia tem falado, deixa eu ver aqui. A Cássia falou o quê? Que tentou 3 vezes? Vê se você consegue ler aí. Deixa eu ver. Não, não consigo. Peraí. Aqui. Eu tentei o suicídio 3 vezes e foi por Deus não ter executado. Deus me deu uma segunda chance. Tá vendo? Aqui, ela tá pedindo solicitação. Pronto. Agora ela vai entrar com a gente. Agora vai ficar melhor, gente. Vamos ter uma pessoa que entende do assunto, né? Não, e o Oi. legal é que a gente se sentiu todas juntas, né? Então, gente, ó, gente, para todo mundo aqui saber que nós se conhecemos desde quando nós se entende por gente aí, né? É verdade. Ai, Ai, gente, que tudo bom bem? Boa vê-las. noite. Boa noite. Paz do Senhor, né? Paz do Senhor. Ai, gente, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui. E queria parabenizar também, né, vocês, todos os que vieram falar, porque realmente é muito corajoso expor isso, né? Você expor as Sim, suas fragilidades, você expor os seus medos, os seus receios, tudo que passou, só vocês sabem o que vocês sentem, né? E expor isso para as pessoas é um ato muito, muito corajoso. Tá? Então, queria parabenizá-los por isso, porque com certeza isso vai fazer obrigada. muita diferença a muitas pessoas que estão assistindo. Vai mesmo. O objetivo principal, tanto do texto que a. Porque, assim, ó, duas coisas que me fizeram fazer essa live. Uma foi o texto da Dani, que chamou muita atenção, porque eu vi a necessidade, principalmente como mães, de falar, porque as pessoas têm esse negócio de, porque você é mãe, você já, tipo assim, tá realizada, você é mãe, você é casada, você tem uma vida assim, assim, você trabalha ou você é dona de casa. Então as pessoas acham que tá tudo bem, né? As redes sociais te mostram isso, só o lado bom. E outra coisa foi quando eu conversei, né, com essas duas meninas que falaram comigo na quarta-feira, que é a mãe e filhas, que a mãe não percebeu o sinal da filha. E eu achei muito interessante da gente falar em vários aspectos. Tanto é que teve a Vitória falando da fase dela de bullying, porque o, o dela veio de bullying, né? E da mãe e filha falar. E aí eu falei, tem que trazer uma mãe para falar o lado dela materno, Sim, porque eu me identifico com essa mãe. sim, não, com certeza. A depressão, né, ela é um transtorno de humor, né? E é muito triste porque ela é uma das segunda causas assim de doenças no mundo e ela é a menos diagnosticada, né? Então é a que as pessoas mais negligenciam, até mesmo médicos, né, não diagnosticam a depressão, né? Como tem que ser. Então, ela tem aí a gente entende o humor como, né, como uma coisa muito superficial. Então a gente pensa assim, a depressão é só você estar triste, mas não é uma tristeza normal, né? É uma tristeza incapacitante. Então é uma É, tristeza totalmente profunda, né? Eu assisti um psiquiatra, eu achei muito interessante a forma como ele apresentou. Eu até fiz aqui para mostrar. Uma maneira da gente entender. Quer ver? Por exemplo, vou ver se dá para enxergar. Não sei se dá para ver. Dá para ver? dá sim. Ó, por exemplo, assim, se a gente for olhar aqui, é como se fosse o nosso humor, né? Então, assim, a gente tem humor e a gente oscila, ó. Então, isso é o normal nosso, né? Então, a gente tem momentos bons, momentos bons, normal do ser humano. Todo mundo é assim. A gente tem essas tristezas que tem causas, né? Às vezes acontece algo, a gente fica triste ali por 3 dias, 4 dias. Aquilo passa, chega um momento a gente fica bem, tá tudo certo. Uma pessoa com depressão, olha o que acontece. Tá vendo? Não é um humor, assim, não é uma queda assim. É uma queda brusca, né? Então Sim. tem um rebaixamento desse humor, né? Então isso para a gente entender que não é uma tristeza normal, né? Então existem muitos fatores aí, né? Então a gente entende que a depressão ela é acionada por muitos gatilhos, né? Como vocês trouxeram, coisas da infância. Então a gente pensa assim, eu tive depressão porque aconteceu isso. Não, é muitas coisas que vêm perdurando há muito tempo e a gente nem sabe, né? Só depois que ela aparece que a gente vai cavando, 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 né? E aí a gente descobre as causas, né? Então,
Por exemplo, a gente tem a genética, a questão da genética, ela é de 30 a 70% de um fator de risco. Então, assim, a genética associada a outros fatores, como traumas na infância, bullying, abuso sexual, né? Outras coisas do cotidiano, estresse, nervoso, a falta de sono, assim, não conseguir dormir, privação de sono, né? Medicamentos, até mesmo coisas que às vezes a gente precisa tomar no dia a dia, muitas coisas assim, muitos fatores, né, biológicos também. Todos isso associados à genética, né, elas podem desencadear a depressão em algum momento da vida, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Tem muitos sintomas envolvidos. E eu acho que um dos principais sintomas é o humor rebaixado, né? Que é a tristeza. E também a falta de prazer mesmo, né? Da vida, né? A falta de prazer nas coisas. Então, o que acontece muitas vezes na igreja? Né? O fulano parou de ler a Bíblia, o fulano parou de orar porque ele está no pecado. Ele parou de fazer isso porque Pior que é tá assim dando, mesmo. tá dando brecha, né? Aquelas coisas que a gente escuta. Só que não, né? Assim, ele não tem prazer mais. Não é porque ele não quer, ele não tem prazer. Aquilo não faz mais sentido para ele. Né? Então, as pessoas precisam compreender que a depressão ela é uma doença. E eu acho que a maior falta dentro da igreja é justamente a falta de conhecimento sobre o assunto. Né? Então, antes da gente falar algo para alguém, por exemplo, a Dani trouxe algo muito importante, que é se alguém está triste, né? Então eu vou lá, eu vou acolher, eu vou escutar. Às vezes a pessoa ela não precisa nem que você fale, né? Ela só precisa ser ouvida, né? Ela só precisa sentir que alguém se importa com o que ela está passando. Né? Então, muitas vezes uma pessoa que está com depressão, ela não tem vontade. Se você chega na pessoa e fala assim, não, mas você tem que se alegrar no Senhor. Mas como você vai se alegrar no Senhor se você não consegue? Aí você se culpa porque você não consegue. E a gente escuta muito isso, né, Dani? Da questão de você ter que se alegrar, tem que ser feliz o tempo inteiro. E não, uma coisa que a minha terapeuta fala, e com certeza a Letícia vai falar, é acolher, né, o seu sentimento, o que você sente, né? Sim. Se você tá triste, se acolhe aquele sentimento, não fica negando, que eu acho que negar é pior, né? Sim, sim. Tem que respeitar o que você está sentindo, respeitar o processo. Quando você entende que, por exemplo, a Dani falou, né? Eu tive uma dificuldade de aceitar, né? Então, esse é o processo mais difícil. Quando a gente aceita, a gente entende que tudo aquilo que a gente está passando é decorrente desse nosso quadro, né? No momento. Não é algo que vai Mas, perdurar, né? Para a vida mas é inteira. verdade. Quando eu comecei a conversar com a psicóloga, eu falei de situações para ela que eu tinha desistido, que na minha cabeça era pura preguiça. Eu falava, não, é preguiça minha. E ela foi conversando comigo, não, você precisa entender que você está doente. E isso tudo não é preguiça. A Exatamente. depressão causa isso. Então, eu parei, comecei a me culpar menos pelas coisas que eu estava negligenciando. Não que eu vou colocar a culpa em tudo, mas muitas coisas que eu parei de fazer era por conta disso e eu achava que não, era preguiça minha, mas não era, era sinais. Era Exatamente. sinais. Sim, Muito É que nem difícil. esse negócio de limpar a casa que a Dani falou também. Gente, como eu, assim, não tinha força, né, pra lavar uma louça. Eu falei, que eu ia comentar quando eu tava batendo papo com a Dani, que me fez perceber que eu precisava de ajuda foi quando eu comecei a não conseguir dar um banho nas crianças, não alimentar eles direito, que nem meu marido trabalha à noite, então eu fico com as crianças a partir das 5, 4, 5 horas da tarde, eu fico sozinha com as crianças. E aí, às vezes, eu pegava e comprava um pão, dava uma bolacha, um leite e colocava para dormir, porque eu não tinha coragem de ir lá e fazer uma comida e alguma coisa. Então eu comecei a perceber, poxa, tá afetando os meus filhos. E quando começa a afetar, você começa a falar, peraí, tem alguma coisa errada. E é como eu disse, quando eles foram ficar na minha sogra, que eu não senti falta deles, aí que eu falei, poxa, aí você começa a se sentir mais culpada, que você fala, caramba, eu não tô sentindo falta. sim, sim, e sentimentos de culpa, gente, é a maior, assim, sentimentos de culpa, desesperança. Então, por isso que a terapia, ela te ajuda a trabalhar esses pensamentos, ela te ajuda a lidar com esses pensamentos, a entender esses pensamentos. Porque você entende que aquilo não é culpa sua, né? É algo que tá além de você, você não tem força para lidar com aquela situação, então você tá buscando aquilo.
né? Então, por isso que é muito importante o tratamento, né? Então, eu acredito que existem casos que não necessitam também de medicamentos, mas se precisar tomar, né? O medicamento com a terapia, gente, é maravilhoso, é tudo, né? Por quê? Porque o Ai, eu medicamento que ele vai diga. ajudar, o medicamento ele vai te ajudar a se sentir melhor e a terapia ela vai fazer com que você, né, saiba lidar com aqueles sentimentos, né, no dia a dia, não só na terapia, mas no dia a dia, porque você vai estar em casa e você vai lembrar de coisas que a terapeuta falou para você e você vai conseguir lidar. Às vezes, numa crise de pânico, crise de ansiedade, você consiga até respirar ali e consegue, né, voltar no eixo, né? Então, assim, é muito importante. Por isso que a gente tem que quebrar muito essa questão do preconceito. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ir para um psicólogo até por achar que, por exemplo, o psicólogo vai me induzir a não acreditar mais em Deus, ou o psicólogo vai me induzir com alguma coisa errada. E não, tanto que a Fran trouxe algo numa live, acho que foi na primeira, que ela falou da fé. Isso é muito importante. Imagina uma pessoa com depressão que está com um quadro de desesperança enorme e ela chega no consultório e fala que tem fé. Então, assim, é uma coisa que você fala, gente, fé é uma esperança, né? Então, assim, então vou trabalhar a fé dela. Então, a gente vai trabalhar e vai conseguir erguer. Então, eu acho que isso que é muito importante, né? É a gente E a minha terapeuta reconhecer. tem trabalhado justamente nisso, porque ela sabe que, tipo assim, como Deus ele me ajuda, né? E como eu sou feliz quando eu falo de Deus, que nem ela fala pra mim. Uma das coisas que eu percebo que te dá prazer é quando você fala que você vai cantar, quando você fala que você vai fazer um estudo da Bíblia, quando você fala de Deus, você se alegra. Então, ela sempre traz essa parte pra mim. Porque aí ela faz eu lembrar das coisas que eu gosto mesmo, né? Sim, sim, isso é muito importante. Isso é muito importante. E uma coisa também legal, assim, importante da gente falar, é que, por exemplo, adolescentes, eles têm um quadro diferente de depressão de adultos, né? Então, assim, eles apresentam um humor rebaixado, eles apresentam a falta de prazer, no caso, né? Falta de interesse, falta de prazer na vida, né? O mundo perde o brilho, né? Mas uma coisa que adolescente tem, que adulto costuma não ter, é irritabilidade. Então, eles ficam muito irritados, muito nervosos. Às vezes, eles brigam por coisas, muitas coisas, têm crises de raiva, eles acabam tendo comportamentos compulsivos, né? Às vezes sai de casa, às vezes eles não. Como eles estão em amadurecimento, o cérebro está em amadurecimento, Não sabe é, lidar, né? não sabe lidar com aquilo, então às vezes tem aquela reação brusca, né? E muitos pais às vezes acham que é rebeldia, é a fase da adolescência, mas gente, a gente precisa ficar muito, muito atento. A Dani falou uma coisa sobre o suicídio. Suicídio é sério. Quando isso acontece, aí muitas pessoas se arrependem. Nossa, eu devia ter dado ouvido antes, eu devia ter escutado antes. E a gente, às vezes, a pessoa dá sinal, sabe? E muitos sinais são esses. Tá triste, vai, entenda. Chegou da escola, pergunta como que foi, né? Insiste, ai, tá muito preso no quarto, pergunta. Se uma pessoa se afastou de você, vai atrás, sabe? Não pensa assim, ele se afastou porque ele é egoísta ou como a gente usa o termo, né, de esquecer os pobres, né? A gente gosta de usar esses termos. E muitas vezes a pessoa está num quadro depressivo, né? De, por exemplo, assim, eu não sou boa o suficiente para estar com ele, eu não mereço ter amigos, eu não mereço ter amigos, eu não, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E as pessoas, e isso piora mais o quadro porque a depressão ela afeta, né? Ela afeta no emprego, ela afeta a vida social, ela afeta tudo, né? Dentro de casa, vocês com essas experiências dos seus próprios filhos. Então, assim, pra gente ver o agravamento que é, né? Então, Ô assim, que a gente Letícia, possa. rapidinho. Minha sogra tem falado aqui que quando ela teve a primeira depressão dela, ela também ficou agressiva, né? Então, adulto pode desenvolver também essa Sim, agressividade, né? sim, sim. Eu É porque fiquei. cada pessoa né, vai corresponder de uma forma, né? É que adolescentes, eles têm muito desse quadro, mas com certeza esse também é um sintomas, né, da ansiedade. Justamente porque ela vai atrapalhar em muitas coisas, no sono, em coisas que às vezes atrapalham o humor, né? Então, é normal que também adultos possam ter, assim, irritabilidade. E eu fiquei muito distraída. Eu achei que eu fiquei, Sim, tipo, tudo que eu pegava na minha mão escapava.
Eu não Mexe sei, com a sabe? memória, mexe com É, a memória, o raciocínio fica lento, as pessoas falam com você, você demora para associar a situação, né? E às vezes E podem achar até que é falta de atenção, e não é. Uma coisa assim que eu acho legal falar, que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com a Fran, mas a cobrança. Quando a pessoa descobre, pá, a pessoa tá com depressão, a primeira pergunta, por que que você não me contou? Aí, é. tipo assim, eu estou tentando assimilar que eu estou doente. Como que não tem como, entendeu? ai, Dani, Então, uma coisa assim, não cobre a pessoa isso. que acaba de receber o diagnóstico, não cobre ela porque ela não contou, porque que Uhum. ela não falou, porque ela não deu sinal antes. Sinais Porque nem ela estão aí a entendia, né? ninguém entendia. Aconteceu muito isso comigo, da cobrança, sabe? E assim, tem 3 meses, cerca de 3 meses, pouquinhos dias que eu tô fazendo tratamento e ainda está sendo uma batalha para Uhum. aceitar todos os dias. Porque no dia que eu tô bem, eu falo assim, não, eu tô bem. Pra que que Parece eu que a tô gente fazendo já tá terapia? curada. E daqui a pouco eu tô mal de novo. Aí você fala, não, peraí, eu preciso continuar na terapia. Então, não cobre. E quando a pessoa for desabafar com você, não coloca o seu problema em comparação, sabe? Ah, É, não, mas eu também tenho filho. Ah, Sim, mas eu também sim, passei por isso. Escute, seja ouvinte, porque às vezes a gente precisa só isso, de alguém para ouvir. Só sim, isso. sim. Eu, Graças a Deus, a gente tem psicólogos para nos ouvirem, mas tem muitas pessoas que não conseguem pagar uma consulta. o Então, apoio das seja ouvinte. pessoas, sim. Exatamente, seja o apoio das pessoas. É, o apoio, assim, é muito essencial da família, da rede de amigos. A cobrança, gente, entenda, pessoas com depressão, ela já se cobra demais. Então, não seja mais uma constantemente. pessoa que cobre, porque realmente é só quem passa, sabe? Tanto que muitos casos de pessoas falam, eu tive depressão e eu nunca acreditei em depressão. Quando eu tive que eu comecei a enxergar como que é. E isso acontece, gente, com várias outras coisas, transtornos de ansiedade, né? Às vezes a pessoa ela passa por uma crise e nunca fala assim, ai, crise de ansiedade, gente, isso é coisa da cabeça. Até ela ter uma crise e ver como que é, como é a sensação, como se sente. E é muito triste, né? A sensação é muito triste para quem está sentindo, né? É, Lê, eu te passei umas perguntas e eu tô procurando aqui as minhas, mas eu não achei. Mas Sim, aí, se eu sei. você quiser responder algumas que você, principalmente as que você acha que é muito importante a gente falar aqui, pode responder. A Dani, se tiver pergunta, pode falar também. A gente vai batendo papo aí. As perguntas mais ou menos que eu vi que você me passou, deixa eu ver aqui, alguma que possa ser importante. Aqui ele fala sobre ansiedade, né? Que se todas as pessoas que têm depressão apresentam ansiedade, síndrome do pânico. Eu estava lendo alguns dados, né? Que fala que pessoas que têm crise de ansiedade, elas têm uma tendência muito grande de desenvolver depressão, né? Então, muitas pessoas até tinham crise de ansiedade antes de desenvolver a depressão, né? E na depressão também é comum ter crise de ansiedade e a síndrome do pânico, ela é um agravamento da ansiedade, né? Então ela é aí um estágio um pouco pior do que a ansiedade, né? E a síndrome do pânico, ela é uma sensação física, porque você sente mesmo que tá morrendo, né? Ataque cardíaco, dor no peito, falta de ar, sudorese. Então você sente esses sintomas físicos. A depressão, ela é mais aquele sintoma de humor mesmo, humor deprimido, cansaço, sem vontade de levantar, sem vontade de fazer as Então, no meu coisas. caso, eu não tive de início ansiedade, nem síndrome do pânico, nada. Mas era só depressão mesmo, aquela sensação, aquela tristeza profunda, aquela vontade de só dormir, de deitar e não fazer nada, essas coisas assim. E eu tive só uma crise mesmo de pânico, que foi num ônibus, e não tive mais nada. E a ansiedade, até a psicóloga, a psiquiatra que eu passo falou que eu não aparento, né? Não tenho Sim, nenhum sinal disso. sim. Agora, No meu, depressão, Não no meu, é uma você via de teve, Dani? regra. no meu caso, apareceu aos 14 anos de idade, devido a abuso sexual, né? A psicóloga na época falou que eu tinha transtorno de ansiedade, só que eu não fui atrás de tratar isso. Acabou as consultas da terapia e eu nunca mais fui atrás.
Aí agora que surgiu essa questão da depressão, a psicóloga falou que eu tenho depressão e transtorno de ansiedade, Nossa. infelizmente. Sim, E sim, é, e é é comum. assustador. É muito comum ter, mas também tem, Fran, essa questão de ter depressão, mas não ter ansiedade. Também, né? Ter ansiedade não é uma via de regra, né? Não é uma coisa assim, todo mundo vai ter. Não, mas tem pessoas que realmente têm esses quadros e tem umas que não desenvolvem, né? Sim. Mas algo também legal e importante de falar é que os sintomas, para você saber exatamente, né? Se você tem depressão, né? Ele tem que perdurar aí pelo menos umas 2 semanas, né? Então, são sintomas, eu até anotei aqui, né? Porque são muitos e não dá para decorar todos, mas deixa eu pegar aqui para a gente discutir alguns. Algumas coisas assim, né? Aquilo que a gente falou, né? Do humor, né? Ficar um humor deprimido, muito cansaço, né? Às vezes a dificuldade de dormir, mas às vezes pode, né? Tem alguns sintomas que são, por exemplo, ou come demais ou come de menos, Eu sou né? aqui como de menos. Então, Como tem uns extremos, né? E tem alguns sintomas, né? Diminuição de energia, fadiga, alteração de sono, alteração de apetite, né? Aí tem a ganha de peso, perda de peso, né? O mais comum, no caso, é a perda de peso, assim, no caso é ter essa dificuldade de se alimentar, né? É Eu o mais perdi comum. bastante. Eu já sempre fui muito magra, né? Mas na pandemia eu tinha engordado quase uns 10 quilinhos, aí já estava até feliz, né? Comemorando os meus 10 quilos. Mas eu perdi os 10 e mais um pouco, né? E foi muito rápido, é uma perca de peso Sim. muito rápida. Muito rápida, muito rápida. E se, né, assim, se esses sintomas, né, eles vierem perdurar aí por mais de 2 semanas, aí já pensa, ó, tenho que ver o que é, né, e vai no médico, procura ajuda, né, para que isso não se agrave, né, porque a depressão ela tem tratamento e ela tem estágios, né? Você tem um estágio leve, moderado, tem o grave, mas todos têm tratamento, todos podem melhorar o quadro. Então, quanto antes, né, você procurar ajuda. Então, se, por exemplo, você estiver se afastando de amigos, perdendo interesse nas coisas, perda de libido também é muito comum, tá? Então, também é uma das principais características. Muitas pessoas vão para o consultório justamente por isso, procurar ajuda. Então, se você observar, né, que tem alguma coisa estranha, por exemplo, eu tô agindo de uma forma que eu nunca agi antes, eu nunca fui dessa forma, né? Então procure aí a ajuda de um profissional, né, para estar te orientando. E qual profissional pode procurar tanto um psicólogo como um psiquiatra primeiro, ou tem Então, não é nem uma então, regra, né? na verdade depende, assim, se por exemplo, você pode procurar direto por um psiquiatra, né? Às vezes, não sei se as pessoas têm um pouco mais de receio de ir para psiquiatra por conta até de medicamentos, né? Mas o psiquiatra provavelmente ele vai te indicar algum medicamento, ele vai dar um diagnóstico, né? E ele vai provavelmente te dar a orientação, ó, procure ajuda de uma psicoterapia. E a mesma coisa se, por exemplo, você for para um psicólogo, você fala assim, eu prefiro para um psicólogo primeiro. Mas Eu se fui no depende. psicólogo primeiro. Sim, exatamente. E aí a psicóloga ela vai observar e vai falar assim, olha, eu acho que o ideal seria você procurar um psiquiatra para justamente ter aí ter o trabalho psicoterapêutico com mais o trabalho medicamentoso, né? Com a Uhum. entrada de medicamentos. Sim, e não é também, né, que nem como você disse no começo, não é uma regra que você vai tomar medicação Não, lá. não é. Tem muitos casos, gente, que a psicoterapia sozinha ela já consegue mudar o quadro, né? Então não é uma regra, não é todo mundo que vai tomar. É porque realmente muitas vezes o medicamento ele ajuda aí, né, a colocar os neurotransmissores aí Pra no eixo. mim, falando dessa parte da medicação, nossa, engasguei. Falando dessa parte da medicação, é como se ela te desse o seu, como diz, o seu se você tirasse um pouquinho da parte emocional, né? Sim, ela te dá um E aí alívio, né?
Isso, aí você não fica tão que nem eu mesma, eu não fico dopada, mas não fico chorona, que nem meu tio, né? Meu tio faleceu e eu queria chorar e eu não conseguia chorar, porque eu estava tomando remédio e o remédio ele Não parece que você deixa. não deixa. Eu não consegui nem ligar para minha mãe, nem para minha avó, nem para ninguém assim da minha família, porque eu falei, o que que vão pensar de mim? Né? Nossa, que pessoa fria, morreu o tio e não tem coragem nem de chorar. Mas eu não conseguia chorar. E foi uma das coisas que eu falei pra minha, né? E graças a Deus, no outro dia, era a minha consulta com a psicóloga, né? E eu falei pra ela, falei, nossa, eu tô me cobrando porque eu tô tomando remédio e não consigo chorar pela morte do meu tio, mas não quer dizer que eu não tô sentindo. Eu tava sentindo, eu fiquei mal, só que eu não conseguia chorar, né? Porque o remédio faz essa separação. Sim, ele faz, sim. Ele ajuda, tem todos esses extremos. Claro que ele traz efeitos que não são tão bons, né? Dependendo do remédio também, tem remédios que são muito fortes, mas às vezes Sim, depende muito do grau, né? Então, às vezes, para você, às vezes a pessoa tá num nível tão forte que se você deixar ela assim, sem medicamento, ela vai se matar a qualquer é, instante. Então, às vezes, para que a pessoa iniba ela de fazer algo, né, assim, ali naquele momento, porque assim, quando você está no estado depressivo, você está agindo por uma outra perspectiva, né? Então, por exemplo, assim, não adianta, por exemplo, você brigar com uma pessoa no estado depressivo e falar que aquela pessoa é horrível. Por quê? Porque você está num estado diferente, assim, você não está em si completamente, né? Você não está enxergando a situação de uma forma tão clara, né? Você está ali hum, com um monte de pensamentos totalmente negativos, né? Que fora da realidade, que às vezes, se você parar, sentar e tiver num momento assim mais tranquila, você vai ver que não tinha necessidade de tanto para isso, né? Então, às vezes, o uso de medicamento ele é justamente para a pessoa estar um pouco mais inibir ela de cometer certos atos ou comportamentos que podem colocar a vida dela em risco, vida de sim. pessoas em risco, né? Então, tem todas essas questões. Mas, claro, que depende muito também do grau, né? Em que estágio que você tá. E você pode ir tirando o medicamento com o tempo e só ficando com a psicoterapia, né? E isso Sim. vai acontecer se sempre se manter, né? Tanto a medicação quanto continuar com a psicoterapia. Porque só a medicação eu não eu sempre aconselho, tome medicação, mas faça psicoterapia para que você não se Talvez. torne dependente, né? Então, isso que eu ia falar, talvez esse preconceito que a igreja tem de, você toma remédio, não sei o quê, e vira dependente, é porque às vezes a pessoa não trata, né? Ela fica só tomando Exatamente. remédio e não Sim. trata, então não vai E adiantar, não né? trata. E não vai, porque o remédio, ele não vai te fazer pensar sobre a situação. Ele vai É, te impedir de suicídio, por exemplo, ele vai te impedir de cometer um ato de suicídio, mas ele não vai fazer você trabalhar tudo. Por que que eu quis me suicidar? Mas por que que a vida não tem valor? Né? Ou por que que eu sim, tô querendo isso? E a psicoterapia que vai te ajudar a enxergar isso, né? O remédio ele só vai te ajudar a ficar tranquilo, porque também não adianta você chegar num consultório extremamente qualquer coisa que a psicóloga falar, você vai falar assim, não, mas eu não acredito, não, mas eu não tenho é, valor, né? Então, o remédio, ele tem que te ajudar a ficar um pouco mais na realidade para que você consiga trabalhar outras coisas e enxergue que você está num momento, assim, difícil, você está doente, né? Você precisa de ajuda e tudo que você está enxergando é através dessa perspectiva depressiva e não é o que você realmente enxergaria se você não estivesse nesse quadro, as né? pessoas até falaram pra mim, né, que eu sempre fui também, que nem a Dani falou, né, a gente sempre foi muito alegre, não sei o quê, e eu me tornei uma pessoa extremamente negativa. Nossa, E as nada. pessoas notam isso, né? As E pessoas aí as pessoas em volta falou: "Nossa, Fran, você tá muito negativa, né? Você tá muito pra baixo, e tal". Nada pra mim tava bom, se eu fosse dar um conselho pra alguém em relação a filho, eu falava: "Não, gente, filho dá trabalho, filho não sei o quê". Eu só olhava o lado ruim de você ter Sim. filho, o lado ruim de você casar, o lado ruim de qualquer coisa, né? verdade. Teve um dia que a minha chefe, eu saí do laboratório, e fui direto assim pra rua pra ir embora. Ela me parou e falou assim: "Tá tudo bem com você?" Eu falei: "Tá". Ela falou assim: "Você tá diferente. A sua aparência tá diferente". Porque aí eu fui perceber que eu já não brincava mais, eu já não fazia gracinha como eu fazia antes, eu já não dava risada como eu fazia antes.
E aí você vê que é pequenas coisas que vão mudando em você, que algumas pessoas percebem, mas deixa passar batido. Sim, Deixa Sim. passar batido. sim, As pessoas não querem, sabe, interferir, né? Por Isso é isso bem que fala que difícil. tem sinais, né? A pessoa depressiva, suicida, ela dá sinais, né? E às vezes as pessoas sim. não dão valor a esses sinais. Sim, exatamente. É aquilo de você perceber, por exemplo, se a pessoa que você conhece, a pessoa é extremamente pra cima, ativa, e você vê que ela tá negando convite, ela tá fazendo coisas que ela não fazia antes, que não condiz com quem ela é, né? Então, isso são uns aspectos que às vezes a gente tem que valorizar, né? E tentar perguntar. Não que você vai falar de fato, ó, a pessoa vai chegar em você e vai perguntar, e você vai falar assim, então, eu tô passando por isso, porque às vezes isso é um processo difícil até para você aceitar, né? Então, quando a gente não aceita em nós, é difícil a gente explicar para o outro, porque a gente precisa primeiro entender o que a gente está passando, né? Então, eu acho que o que falta muito, né, é essa empatia das pessoas de se colocar no lugar, né, de ouvir, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu ouço o que o outro fala, mas às vezes a pessoa tá falando Uhum. e a pessoa tá lá no celular, né? Ou chama, tá falando com ele aqui, ah, então peraí, não, calma aí, não, não vai embora. Assim, sabe? Não é aquela coisa, é, aquela. Parar e prestar atenção, né? Exatamente, é Ou você fazendo ouvir. comparativos, isso é muito ruim, fazer comparativos. Muito chato isso. Tipo, ah, mas eu também tô assim. Ah, mas eu também tenho ansiedade. A É, ansiedade que a pessoa tem Sim, no dia a dia é totalmente diferente da pessoa que está em um estado de pânico, de sem saber o que fazer numa crise. É muito difícil a questão da comparação. Não é legal fazer isso. não é mesmo, não. É bem Mas difícil. é muito interessante nosso papo, assim, né, essa conversa, assim, e muitas pessoas chegaram em mim e falou, né, o quão é importante para poder você perceber tanto o outro, para você também se olhar e ver, né, que alguma coisa em você está errado e entender que você tem uma rede de apoio, né, que sim, você tem pessoas que se importam com você. sim. Como eu escrevi esses dias, eu falei em todos os dias da live, né? Quando eu passei esse período, na minha cabeça eu senti assim, eu não sou importante, né, se eu morrer, que nem a Dani falou, né, meu marido pode casar de novo, meus filhos vão ser felizes, né, tem vô, tem vó, tem todo mundo que vai acolher, mas até o dia que um professor do curso que eu fazia falou pra mim assim, poxa, mas e se seus filhos crescerem e quiserem ouvir um conselho de mãe, você não vai estar lá pra dar um conselho pra eles, você não vai estar lá para abraçar eles. Quando ele falou isso, virou uma coisa na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu não posso deixar meus filhos, né? Eu Hum, não sim. posso. Mas ao mesmo tempo que você tem aquela vontade, que você fala assim, não, eu quero ver meus filhos crescerem, quero ver meus filhos, né? Quero criá-los, mas vem aquela vontade assim, ah, não. Mas e se eu criar eles errados? Se eu não estivesse fazendo bem para eles? E que não sei o quê. Aí fica soprando, né? Na sua cabeça. E eu falei uma coisa aqui, Letícia, que às vezes o inimigo usa também esses seus momentos de fragilidades para soprar no seu ouvido essas coisas, Claro, sim. né? O quanto você não é importante, que ninguém, e você não tem valor, que você acha que você é alguma coisa, mas você não é nada, né? Então é uma batalha também espiritual, né? A gente Muito. fala da questão psicológica, mas é uma batalha espiritual que a gente vive também, né? Porque que nem você disse, tem vontade de buscar, mas às vezes não tem mais prazer, né? Em orar, em ler a Bíblia, em fazer tudo aquilo que tinha costume de fazer, né? Isso, e aí tem isso, né, de ele acusar e usar desse momento de fragilidade, né, para te fazer se sentir pior, para te fazer se sentir culpada, né, às vezes a falta das pessoas, de, sabe, de ter um apoio das pessoas, isso também é muito difícil, então é muito complicado, né, por exemplo, isso que você falou de você ter uma rede de apoio, isso faz tanta diferença, mas tanta diferença. Tem pessoas que não se matam por causa do outro. Ela fala, eu não tô nem aí pra mim, mas eu não vou me matar porque eu sei que fulano vai sofrer demais, sabe? Então, às vezes a gente pensa que não, mas é muito importante, né? Por isso que eu falo, gente, a primeira pessoa que tem que perceber é as pessoas de casa, né? Ninguém vai te conhecer melhor do que quem tá na sua casa, né? Então, assim, percebeu qualquer coisa diferente, já pergunta pra alguém, fala, olha, eu tô achando ela estranha, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos, né, para descobrir o que é.
né? E assim, por exemplo, uma coisa muito legal, supondo, né? Se você chega numa pessoa com depressão e você fala assim, por exemplo, assim, olha, é, você tem que orar mais, ora mais, não sei o quê. Chega na pessoa e fala assim, ó, eu vou orar por você. Ó, eu tô orando com você, eu tô orando por você. Sabe, você tem que ter atitudes de que você tá Sim. mostrando que você se importa, não que você tá cobrando que ela faça isso. Né? Olha, eu vou orar por você. Você tá mostrando pra ela, se você não orar, eu oro, né? Se você não quer me mandar uma mensagem, eu mando uma mensagem, né? Então assim, é Sim. você insistir, né? É continuar, é perguntar como que você tá, né? Tá tudo bem, mesmo que a pessoa às vezes não queira conversar, mas ai, quer um abraço, sabe? Qualquer coisa assim que você mostre que você tá ali, que você se importa, né? Porque pode ter certeza que vai chegar um momento, né, que a pessoa vai falar, que a pessoa vai se abrir, né? Como a Dani falou, a Fran, elas demoraram um mês para falar para a psicóloga para se abrir, porque é um É. processo, mas elas se abriram porque elas tiveram uma empatia, elas criaram um vínculo, elas enxergaram que ela queria o bem, que ela queria ajudar e que ela poderia ajudar. E muitas vezes a gente precisa disso nas pessoas ao nosso redor, né? E tanto que eu até separei uma palavra aqui, que é em Romanos, né? Romanos capítulo 15, capítulo 12, versículo 15, né? Que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Então a palavra não diz alegrai-vos com os que se alegram e faça-se alegrar os que choram. Não, é chorar com os que choram, né? É você literalmente sentir o que o outro está sentindo na pele e dar as mãos, sabe? E fazer de tudo para que a Acolher, pessoa né? acolher, né? Fazer de tudo para que a pessoa saiba que ela tem um apoio, que ela tem com quem contar. Sim, isso é muito, muito importante. Porque quando a gente está mesmo num período assim, a gente qualquer palavra que a pessoa fala aí que pode piorar uma situação, né? Pode, Que aí pode. você já não está se sentindo amado, valorizado, já não está se sentindo, né? Você já está se cobrando, tem tanta coisa, e aí a pessoa se afasta, vira as costas. Então, eu acho que a gente que está dentro da igreja, o primeiro passo, né? Eu acredito nisso, assim, é você falar sobre isso dentro das igrejas, né? Você trazer isso. Ah, mas você está falando isso porque é que nem eu escutei, né? As pessoas falam assim, ah, mas você vai falar sobre depressão, vai incentivar as pessoas o quê? A tomar remédio, não sei o quê. Não, Não, essa, é ela entender que a gente está aqui para ajudar e que é normal. É normal você passar por períodos de tristeza, que entender que na Bíblia nem todo mundo foi feliz 100%. sim, Grandes profetas tiveram momentos tristes, momentos de depressão, né? E passaram, né? E sobreviveram a isso tudo, né? Contaram com a fé, contaram com o auxílio de Deus, que nem eu falei no primeiro dia de Elias, né? Deus tratou ele como a gente, como os psicólogos e os terapeutas, né? Os psiquiatras tratam a gente, às vezes dando um alimento, sim. dando, né, uma palavra, fazendo levanta, vamos lá, quase que carregando no colo para ajudar aquela pessoa a se levantar, né? Então a Bruna colocou aqui, ninguém está isento a passar por isso. Realmente, ninguém, ninguém. Todos, Não chega importa um se momento, você é pastor, não importa. todo mundo. E Verdade. a gente quebra muitas coisas quando a gente fala, né? Porque a gente tem muita gente que tem depressão dentro da igreja e que não tem Sim, coragem de falar. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão dando voz para muita gente, né? Vocês estão sim, fazendo com que a pessoa entenda que ela não está sozinha, porque você entende que assim, eu passo por isso e tem pessoas que também me entendem, de fato, passam por isso também, né? Então, é muito importante a gente fazer esses tipos de, né? E seria muito mais importante se tivesse esses trabalhos nas igrejas mesmo, né? E sim, tratasse esses temas. Mas eu acho que a gente tem que fazer sempre a nossa parte, né? Então, é, eu parabenizei vocês, né, no início, porque é muito corajoso e é muito importante. Com certeza isso, muitas pessoas vão procurar ajuda, vão conversar com vocês e vão perceber, porque às vezes as pessoas nem sabem que tem, né? E aí percebe e sim, fala, nossa, mas eu também me sinto assim, né? E aí consegue, né? Então, salvar vidas, né? É literalmente é. isso. E algumas pessoas até tentam te silenciar, né? Que nem
A Dani falou, queria escrever, mas fiquei com medo da reação, que não sei o quê. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas não fala que você tem, porque você tá dentro da igreja, né? O que que as pessoas vão pensar? Você tá dentro da igreja. Então, assim, se você que tá aí do outro lado se sente, como a gente tem falado aqui, de todos os sintomas, não tenha vergonha. Chega em alguém de confiança que você sabe que a pessoa vai te abraçar, mas fale, né? Não guarde pra você, né? Procura alguém que você sabe que nem no meu caso, as primeiras pessoas que souberam do meu vínculo foi meu marido, minha mãe, minha irmã, e depois eu cheguei nos meus pastores e falei, olha, estou passando por isso, estou me tratando até com remédio. E quando eu ouvi dos meus pastores assim, fique em paz, o que você precisar, a gente está aqui para te ajudar, falei, poxa, contei para as pessoas certas. Sim. E depois, aos poucos, eu fui abrindo, e algumas pessoas até se espantaram e falaram, nossa, mas você estava aí tão feliz, né, brincando, dando risada, e de repente você tá assim, o que aconteceu? Mas não é que aconteceu, né? Vem de lá de trás, né? Aquele fardo pesado que você vai carregando, carregando. A minha psicóloga fala uma coisa que hoje eu tive consulta, terapia antes, né? E ela falou pra mim assim, nossa, Fran, você viu que tudo que a gente enterra, ele volta? Mas o que a gente pega e resolve, acaba, Acaba. entendeu? Gente, Gente, só pra vocês, né, não querendo fofocar, né? Mas eu e a Dani passamos 8 anos sem se falar, né? Nossa, eu nem tinha contado, eu nem sabia que era esse tempo de tempo. Sim, eu acho que até mais, uns 9 anos, mais ou menos, né? E a Acho que foi uns gente 10, Isso, e a gente não né? se falava, né? A gente teve uma briga entre nós e a gente não se falava. E a terapia me ajudou a voltar naquele assunto e encerrar. A gente ai, precisava encerrar. Tanto é que a gente está aqui conversando e a gente vem conversando há uns dias, né? Há um tempo a gente vem conversando A gente se sobre algumas ajuda, coisas. Isso, a gente vem conversando no WhatsApp e tudo, né? Até pelo Instagram a gente às vezes conversa uma com a outra. E mudou, a terapia trouxe essa. Por quê? Porque a gente resolveu não colocar uma pedra em cima e falar assim, vou enterrar. A gente resolveu, né? Resolvemos entre nós e pronto. E aí hoje a gente sim. pode se comunicar, conversar sem ter aquele clima, sabe? Aquela coisa. Não tô querendo dizer que, tipo assim, se você tem raiva de alguém, vai ficar 100% ou não, como fala? Não é nem 100%. Ou se você tem que ir lá e virar melhores amigas. Não é isso. Mas ser maduro o suficiente para resolver. Porque tudo que é Exato. enterrado fica ali dentro de você, te comendo por dentro, assim, né? fica E isso mesmo. gera depressão, isso gera vários tipos de transtornos, né? Eu acho que isso é a parte dolorosa da terapia. Eu até falo com a minha psicóloga, toda consulta fala pra ela, olha, eu não gosto de fazer terapia. Porque a gente vem achando que vai ficar bem, a gente sai pior da terapia, porque a gente mexe em feridas antigas. Sim. E a gente vai descobrindo coisas que doem, que você nem tinha noção de que doía. Então, por Sim, exemplo, eu achava que a minha depressão era depressão pós-parto, e eu fui entender que a minha depressão é de infância, de coisas muito antigas, que eu nem tinha noção. Então, fazer terapia é maravilhoso, Sim. mas é doloroso também, porque você vai mexer em coisas que você não está pronta para mexer. é, Mas é muito bom, Sim. é é muito bom. importante, né? Mas é isso mesmo. Muito É, mas é importante. importante, porque a gente tem que tratar, né? Se a gente ficar aguardando, eu costumo dar até o exemplo de armário bagunçado, né? A gente joga todas as roupas no armário, chega uma hora que desaba tudo, Aí né? você vai ter que arrumar, né? Exatamente. Então é difícil lidar com essas situações, porque se a gente guardou na gaveta, é porque a gente não queria lidar com ela naquele momento. Sim, Mas quando a gente tem que lidar, e aí a gente tem que enxergar algumas situações, enxergar que a gente talvez não estava tão certo como a gente imaginou que estava, né? Aham. É difícil, né? A gente, querendo ou não, a gente é egoísta em algumas situações e a gente lidar com essas coisas e a gente quebrar essas coisas é muito difícil. Mas é um processo de transformação, gente. É você se abrir para as coisas, sabe? Você é muito transformador, né? É um processo mesmo de cura, né? Sim. Cura interior. E e eu acho que as pessoas têm, né, que ter saber, né, sobre essa questão de como a psicoterapia ela ajuda nisso, né, a você lidar com os seus monstros internos, né? E seria bom até a pessoa fazer antes, né, Letícia?
Quem Sim, puder, antes de chegar nesse prevenção, estágio, né? como prevenção, mas o que acontece? As pessoas Olha, vão tá aqui já hoje estar no é um surto. estágio, né? Se a gente tivesse o costume de fazer como prevenção, com certeza a gente evitaria Verdade, muitas outras coisas. Sim, seria verdade. muito Estar bom. aqui hoje é fruto de terapia, porque ai, fala, pra mim, daqui é uma multidão de gente. Eu passei a semana inteira em choque, em pânico. E a minha psicóloga, eu tava num nível que, se alguém falava assim pra mim, vamos marcar alguma coisa? Ela falava, vamos. E eu pensando assim, ai meu Deus, que ela não marca, que ela não marca, porque eu não queria ter que sair de casa. Eu tava começando a ter medo de sair de casa. Então, eu torcia pra pessoa de marcar. Aí teve o casamento de um amigo nosso, e a minha psicóloga falou pra mim: olha, você não vai pensar no casamento, você vai sair do seu serviço, vai chegar em casa, tomar banho e sair. Não pra pensar o que você tem que fazer pra você não desistir. E eu fiz isso com a live, passei a semana inteira sem nem pensar, pra não desistir. Então Oh, tá meu Deus. aqui, é terapia. Eu tô aqui me beliscando por causa da ansiedade, então eu tô aqui me beliscando pra controlar a tremedeira. Eu tô Mas é debaixo. fruto Gente, é olha, fruto coberta, tá? Cobertor pra para dar se uma aquecida. esquentar, né? Para ter controle. Então, eu acho que a minha professora tá por aí, a Thaline, deve estar aí Tá. online, não sei. Ela me chamou para pregar e eu já tô em pânico. Eu já tô em pânico, tô pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou subir no púlpito e falar? Porque Já é cantar já é horrível. difícil. Então, para a pessoa que é ansiosa, a pessoa que está passando por isso, é uma batalha diária para acordar, Sim. para levantar, para tomar um banho, para comer, para Pentear sair, para conversar cabelo. com alguém, para pintar o cabelo. Não é uma coisinha assim, não, ela só tá triste. É uma luta diária para fazer Sim. as coisas mais básicas do dia, de escovar um dente, de pentear um cabelo, de qualquer coisa. Então, é muito difícil. Tenham paciência com quem está no processo de É, depressão, com quem está no processo de ansiedade. No momento de crise, tenha paciência com essa pessoa, porque não é fácil. e Pra gente que não passa, falar também da questão da aparência, né? Porque, que nem no sim, meu não caso, fala. uma das coisas que que todo mundo percebe é que eu dou aquela relaxada mesmo, né? Aí já não tenho vontade de pentear cabelo, já não tenho vontade de fazer nada. E aí eu ainda inventei, um pouquinho antes, né, de eu meio que surtar e ter mesmo, né, ter que procurar ajuda, eu queria fazer a transição, né, capilar. Queria passar pela transição. Só que eu não estava pronta. Eu não estava pronta. Porque eu não aguentei o julgamento das pessoas. Ai, tem que pentear o cabelo. Você deveria escovar esse cabelo, né? Você é melhor de cabelo liso, porque, nossa, mas sua raiz do cabelo tá muito grande. Então as pessoas machucam a gente já não tá muito bem. E aí as palavras, você tá magra demais, nossa, mas dá pra ver até seus ossos que não sei o quê. Ou então você tá acima do peso, nossa, mas tem que olhar seu peso. Nossa, não pode estar tão gordinha assim. Então as pessoas têm que respeitar, né? Sim, tem que respeitar. E é o que hoje em dia é muito feio falado isso, né? De as pessoas fazerem piadas com É, aparência, né? Isso é muito sério. A gente pensa que não, né? Tem gente que fala, mas antigamente as coisas eram. Só que antigamente tem adultos hoje que têm um monte de de problemas. transtornos por causa disso, né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode, tem dores e feridas que a gente não conhece, né? A gente quer fazer uma piada, a gente não sabe o que dói no outro, né? A gente não sabe o que a pessoa passa quando ela ouve que ela tem que ser magra, né? O que a pessoa passa quando ela ouve que o cabelo dela tem que ser assim ou assado, que ela tem que se vestir assim ou assado. Então, são coisas que não nos cabem. Né? Então, se a gente quer aquilo para nós, que a gente faça conosco, mas que a gente não fale para o Sim, outro como tem que ser, como ele tem que agir, como ele tem que se vestir, porque às vezes para nós é só uma brincadeirinha, não, isso não foi nada demais, mas para o outro aquilo pode ser uma dor muito grande, para o outro pode ser uma noite inteira de choro, né? Então, sim, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Com o que a gente brinca, né? A gente tem que literalmente se colocar no lugar do outro, no sentimento assim, não de, eu não me importaria com isso, mas eu falo assim, não, não vou fazer com outro que eu não gostaria. O que me falaria, o que me machucaria? Então eu não vou fazer sim. isso com o outro. Mas É é muito verdade. importante. Até porque você machuca alguém numa brincadeira, por exemplo, tem coisas que eu tô tratando hoje, com 27 anos de idade, que eu passei na quarta série.
sabe? Por exemplo, a Fran veio esses dias me chamou de Dani. Eu falei, ai, que estranho. Ela falou, ah, vou te chamar só de Dani agora. E ela sempre me chamou de Laila. É, O que já é estranho para as pessoas que eu nem conheço. Porque para mim é muito difícil ouvir o meu primeiro nome, porque era motivo de bullying na escola. E hoje mesmo eu estava ouvindo isso. Ah, mas antigamente a gente brincava e não era bullying. Mas você não sabe como a pessoa recebeu aquilo. é, Hoje eu estou tratando feridas que me causaram por causa do bullying com o meu nome, por exemplo. Eu tenho vinte e sim. sete anos, sou mãe, sou profissional, tenho filho, sou casada, e eu estou tratando coisas da quarta série, da quinta série. Então, não façam isso, não incentivem os Ó, seus briga filhos. com a Bruna tá falando que ela é do time da Laila, viu? A Bruna é a única que ficou aí me chamando de lá, eu vou bater Eu nela. parei. Mas, ó, quem é mãe que está assistindo a live, não incentivem os seus filhos a cometerem bullying. Não incentivem Sim, seus filhos a apontar fazer defeito ou piadinha qualidade dos outros, em né? alguém. Não façam isso. Isso causa feridas, e feridas muito profundas, que só vão ser tratadas quando a pessoa der conta do problema que está. E Não se, façam isso. e se der tempo, né? Porque a gente não sabe o que Se der pode tempo. acontecer. Porque, que nem Exatamente. na segunda-feira, a Vitória, não sei nem se ela tá aí, mas ela contou, né, que as pessoas falavam do cabelo dela, falavam de não sei o quê, e aí e ela começou a se afastar de todo mundo. Aí isso mexeu no relacionamento dela com a família. Então, pra você ver, uma coisinha que você fala, ai, mas é só uma piadinha, uma brincadeirinha, não tem nada a ver. Que nem a Manu. A Manu tem o cabelo, minha filha, né? Tem o cabelo extremamente cacheado. E tem dia que ela não quer pentear o cabelo. E eu respeito. Eu falo, tá bom, não quer pentear o cabelo? Não penteia, eu deixo ela com o cabelo. E eu incentivo ela a se amar nos dias que ela está ali, que ela, né, está linda ali, arrumada, produzida, mas se amar no dia que ela também não quer estar produzida. E aí Sim. eu falo, o Bernardo esses dias brincou com ela, olha que interessante, como a gente tem que começar dentro de casa. Ela foi tomar banho, ela soltou assim o cabelo, aí ficou aquele cabelo aqui assim, desse tamanho. Aí o Bernardo virou pra ela, virou baixinho assim, e falou assim pra mim: Olha o cabelo da Manu, mãe. Ele falou: Nossa. Aí eu virei pra ele e falei assim: B, não fala isso pra ela, porque senão ela vai ficar triste, vai magoar ela. E se você não quer que magoe ela, então não fala. Aí ele: Não, mãe, mas eu não vou zoar ela, não. Eu falei: Tudo bem. Então, assim, em casa você já tem que começar a incentivar, sabe? Falar: não fala disso. O Bernardo tem a mesma falha que eu tenho no dente. E as pessoas me julgou a vida inteira por causa dessa falha do dente. E hoje eu me amo e aceito essa falha no dente tranquilamente. Mas aí às vezes meu marido fala assim: vamos levar ele logo no dentista para ver isso. Por quê? Porque ele tem medo que ele sofra o que eu sofri. Porque as pessoas são cruéis, né? A internet é cruel, né? As pessoas tá do outro lado assim, mas são cruéis, né? Não tem aquela sensibilidade. Na internet todo mundo fala o que quer, ninguém tem respeito por ninguém. Desde o dia que eu comecei a colocar a cara a tapa aqui e meio que sempre tá aparecendo, fazendo uma coisa assim, a gente escuta a pessoa julgar, né? Ah, quer ser amostrado, quer se aparecer, quer não sei o quê. Ah, porque, nossa, mas você viu que o cabelo dela hoje não tava assim? Você viu que ela não tava assado? Então a internet também é cruel, mas se a gente começar dentro, eu acredito, dentro da nossa casa, né? Incentivar, conversar e falar, ó, não faz isso, né? Incentivar a pessoa a respeitar o outro, né? A ter empatia com o outro, que nem na questão até mesmo de agressividade, né? Pessoas que nesse relacionamento abusivo. Então, tanta coisa começa dentro de casa, né? Tanta coisa que a gente tem que observar dentro das nossas casas. Isso é muito importante. Verdade. Sim, sim, isso E é é isso, assim. menina. Pode falar, Lê. Não, mas isso é o essencial mesmo, de ensinar dentro de casa, né? Quando a criança chega em casa falando de algum amiguinho, né? É o pai fazer ele pensar, né? Mas por quê? Você gostaria que rissem de você? Né? Você gostaria que falassem isso pra você? Como que você se sentiria se falassem isso pra você? Né? Fazer com que ele se coloque no lugar do outro para que ele entenda que aquilo não é legal, né? Se ele não quer que faça com ele, por que que ele vai fazer com o outro? Né? Sim, E essas coisas têm que ser mesmo de casa, né? Porque até mesmo às vezes quando a gente quer aquele pensamento de, eu tenho a verdade absoluta, eu falo, eu chego. E não, gente, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem. Existe uma verdade, assim, mas eu acho que cada pessoa tem uma perspectiva. A gente não pode querer enfiar no outro o que a gente pensa, a nossa perspectiva.
né? Então são muitas coisas que ferem muito as pessoas, né? E geram traumas, e traumas que vão se desenvolvendo, né? Mexe com a autoestima, né? Porque se alguém fala de mim e aquilo me fere, é porque a minha autoestima ela não tá legal, né? Então eu acredito, eu pego aquilo que a pessoa me falou como uma verdade, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer procedimentos estéticos que podem me matar, né? Sim, Eu vou fazer coisas no meu cabelo que podem acabar com o meu cabelo, né? Então, assim, por quê? Porque eu quero ser o que as pessoas esperam que eu seja, mas eu não sou quem eu quero ser, né? Então, assim, quanto menos a gente fazer isso com o outro, né? A gente tem que pensar assim, é sempre se colocar no lugar, gente. Por isso que a empatia, ela é tudo, né? Quando a gente sim, tem empatia, a gente pensa 1000 vezes antes de falar algo para uma pessoa. E a gente pode sim falar algo, mas que seja construtivo, né? Por exemplo, assim, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que você está diferente, né? Eu estou percebendo que você tá fazendo algumas coisas diferentes, né? Você está bem, tá tudo bem, né? Ou chega na pessoa, nossa, que linda que você tá, nossa, eu tô gostando tanto do jeito que, sabe assim, você ter empatia, você falar coisas construtivas para as pessoas, né? sim. E ajudar as pessoas a ficar, né? Colocar as pessoas para cima e não deixar a pessoa pior do que ela já tá, né? E nem só com isso, né? Às vezes a gente não sabe como a pessoa tá se sentindo, então é tomar Isso esse é muito cuidado. importante. Né? E, meninas, eu amei. Eu, por mim, eu passaria mais umas horas aqui, né, conversando. Mas, Lê, eu quero que você fale onde você atende, né, se você tem uma especialidade, pode falar, fazer sua propaganda à vontade, porque você é muito boa profissional. E eu tenho certeza que vai ter muita gente querendo aí saber onde você atende, o que que você, né, o que você faz, como que é. Então, eu estou no processo aí de atendimentos. Eu ainda não tenho. Eu estou no trabalho ainda, né? Então, eu ainda trabalho num trabalho fixo, mas eu atendo no Tatuapé, né? Que ali é de fácil acesso. Eu atendo na abordagem cognitivo-comportamental, né? Então, é a abordagem que eu faço. E eu tenho o meu Instagram, eu tô nesse Instagram, então quem quiser, tiver dúvidas, pode me mandar mensagem. Eu sempre falo, E, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu converso às vezes com adolescentes, né? Eu gosto muito de conversar, né? Com adolescentes que às vezes têm depressão. E às vezes você vê que só o fato de você conversar com eles já dá uma diferença muito grande. Eles melhoram, por quê? Porque eles estão tendo alguém que está escutando, que está ouvindo, que fica às vezes horas conversando com eles para ver como eles vão se sentir, para eles se sentirem melhor. E uma vez eu tive uma moça que me ligou e ela estava num período de crise e ela estava falando que ia se matar. E me questionaram, falaram, nossa, mas você não vai cobrar, né? Mas aí eu falo, mas gente, quanto que custa uma vida, né? Então, assim, então por isso que eu não me importo, sabe? Se tiver alguma dúvida, precisar, assim, me manda uma mensagem no Instagram. Por eu trabalhar fixo, eu ainda não tenho tantos horários, mas também quem quiser pode me chamar e a gente vai conversando. sim, gente, vocês viram, né? A Lê é ótima profissional, né? Muito abençoada. E às vezes a pessoa se sente confortável porque é uma pessoa que tem um conhecimento da palavra ali, né? Cristã. Então você às vezes, né? Então, para você que está aí do outro lado, que é evangélico também, e quer às vezes uma psicóloga que é cristã, para você se identificar, né? Porque uma das coisas que a minha psicóloga falou para mim no meu primeiro dia, ela falou: olha, você tem que se sentir à vontade com um profissional. Você tem que, né, olhar para ele, escutar e saber Exatamente. se você vai querer. Porque senão você pode trocar de outro profissional tranquilamente, Sim, não é? exatamente. Fique anos com um profissional que você não consiga se abrir, com que você não consiga, É. né? Então você Então tem que se. isso, você tem que ter uma identificação ali. Tanto é que eu me identifiquei com a minha de primeiro. Nossa, ela é tão doida quanto eu. Então foi maravilhoso, assim. E, então você tem que ter, né, essa identificação. Então, se você se identificou com a Letícia, pode chamar a Dani também, se você precisar conversar com ela, né, Dani? A gente não é profissional, mas se quiser desabafar com a gente, pode chamar para orar Uhum. junto, seja o que for, né? A gente está aqui Sim. para ajudar. Não só Com nós, mas assim, você que está escrevendo, as meninas que estão sempre aí mandando mensagem.
se dispõe a ouvir outras pessoas, né? Deixa te procurarem para conversar, né? Vamos montar essa rede de apoio, né, entre nós aqui, Muito para as importante. pessoas ter coragem de se abrir, né? E não ficar ali preso, guardando, reprimindo, né? Que é muito importante a pessoa falar nesses momentos, Sim, sim. né? E Então eu agradeço, gente. Estou muito contente com vocês. uma coisa que eu queria falar Pode é falar. sobre, né, essa questão de da gente poder, sabe, conversar. Ai, esqueci. Oh, Deu não faz. agora. Que isso, Letícia? Não, lembrei. É sobre a importância da gente poder falar, sabe? Por exemplo, assim, quando a gente está com depressão, a gente, por exemplo, a gente pensa que Deus, né? A gente fala assim, ah, mas Deus vai curar, né? E a gente crê que Deus cura, porque Ele realmente cura. Só que às vezes Deus não cura, né? E a gente às vezes fala assim, nossa, mas por que que eu tenho que passar por todo esse processo? Só que a Dani, a Fran, elas com certeza são muito melhores para falar sobre isso, mas é um processo que você aprende demais, né? Então, assim, eu tenho certeza que elas não são hoje o que elas eram há um ano atrás, há 2 anos atrás. Sim, Né? Então, assim, é um processo de aprendizagem constante, de experiências com Deus, né? De experiências consigo mesma, de você de se autoconhecer, né? De ver seus valores, saber das suas capacidades, do quanto você é forte, né? Então, assim, é um processo difícil, mas não fique se questionando por que que eu tô passando por isso, por que que Deus não me curou, né? Por que que eu tô aqui nesse momento, por que que eu tô há tanto tempo nessa tristeza? Não, pensa que você está num processo e que você está saindo mais forte do que você era antes. Você está aprendendo a ver a sim, vida de outra forma, de forma que você não via, não enxergava antes. Lembrei. sim. Eu estava pensando em E, falar e me deu um branco. e isso é muito interessante. Eu sei como que é. Isso é interessante porque, assim, quando eu descobri que nem a Dani falou da questão de você aceitar que você tá doente. Quando eu descobri e eu, tipo, fui tentar entender o que eu sentia, o porquê, e eu também ficava nesse questionamento, mas por quê? Eu tô regendo as irmãs, eu tô cantando, né, nos cultos, e como é que, por quê, né? E eu ficava nesse questionamento mesmo de por quê? E aí eu abria uma palavra que fica, gente, eu acho que é João 9, tá? Que fala do cego, né? Quando os discípulos questionam o Senhor, ah, mas quem pecou para ele ser assim? Foi ele? Foi seus pais? Não sei o quê. E aí Jesus vem e fala para ele, não, isso foi para que a glória de Deus, né, fosse manifesta ali, né? Então o que a gente passa, tudo é permissão de Deus, é para a glória de Deus, é para louvor dele. Talvez se eu e a Dani não estivesse passando isso, nós não estaríamos aqui nessa live falando, ajudando outras pessoas, né? A gente está em processo ainda de tratamento, mas a gente não está esperando ser curada para falar. A gente quer falar logo para incentivar você e quanto antes pedir ajuda, pedir socorro, né? Então é muito importante. Quem mandaram uma mensagem, parabéns meninas, excelente palestra, como presbítero e que conto com o auxílio de psiquiatra e psicólogo, farei o possível para levar essa palestra de extrema relevância para a igreja. Tá vendo que Ai, que bom. importante? Tem que levar, a gente tem que levar para dentro das igrejas, sim. É muito importante. Você não vai estar incentivando a nada, você está incentivando a pessoa a se conhecer, a entender que vai passar, que você tem que se acolher, né? Não é nada de incentivar a coisa pior, mas sim algo melhor, né? Meninas, eu tenho um sorteio para fazer rapidamente, para a gente poder encerrar. Eu vou fazer aqui no celular do meu filho. Vê se dá para vocês verem. Deixa eu ver se eu mudar. Gente, ó, não dá pra perceber, mas em casa eu fico no escuro, porque as crianças estão dormindo pra não ter nada. E eu deixo só o negócio aqui, então vai ser difícil eu. Mas, ai, deixa eu ver se dá pra ver. Ah, não vai dar por causa da luz. Vamos ver aqui. Ver se a gente faz um bem bolado aqui. Eita, vamos ver se dá. Dá pra ver mais ou menos, Tá, gente? um pouquinho mais para lá, assim. Acho que. Peraí. Se eu se aproximar, será que melhora? Piora? Aqui. Acho Aí, que isso acertou. melhorou. Ó, Entendeu? lá teve 6 comentários. De 1 a 6 eu coloquei aqui. Aí eu vou sortear, tá bom? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Sortear, sortear. Nananana. Deixa eu ver se foi, gente. Porque esse negócio é tão ruim.
Oh, mas peraí. Peraí que foi errado. A pessoa tentando fazer sorteio numa live. Peraí. Acho que agora foi. Ó, vou sortear um número de 1 a 6. Vamos ver. Vai. Agora eu vou subir aqui. Número 5. Alguém sai do Instagram e vê quem é o número. Ah, não dá. Tá bloqueado. Eu vou desbloquear os comentários pra gente poder ver depois. Mas vocês gravaram com a número 5, né, gente? Número 5. Ó. Então, gente, as meninas querem fazer print pra marcar nós, porque nós quer aparecer. Vamos fazer print? Deixa eu desativar os comentários. Deixa eu ver como que eu desativo agora. Gente, fazem um print bonito pra nós aparecer bonita nesse print aí. Peraí, Por né? favor, Deixa eu hein? as deixas. Vamos lá, vamos sorrir bem bonitinhas. Foi? Agora vamos ver se o pessoal fez print pra nós. Gente, fala que vocês fizeram print que nós tava tão bonita. Ó, vamos ver aqui um comentário. Parabéns a Lê e as meninas por abordarem esse assunto que é de extrema importância e principalmente trazê-la para a igreja. Então as pessoas estão contentes, hein? Que bom. A Bruna falou que é ela, o número 5, porque acho que ela viu na hora que eu coloquei os números lá. Vamos ver. Ah, eu já Ó, sabia que não era eu, porque é a segunda, então. o meu marido tá pedindo pra cantar. Todas as lives tiveram alguém que cantou. Quem vai cantar? Minhas convidadas que cantaram, viu? Anne, oi. Não, eu falei que se for eu vou desmaiar na live. Eu falei isso, hein? Ó, eu vou fazer assim. Ou uma de vocês aí tira para o ímpar e canta. Não! Ou você canta, Fran. Não, eu não posso cantar, porque senão meus filhos tudo vai acordar e meu marido tá trabalhando, gente. Não tem ninguém pra socorrer meus filhos. Mas, não, gente, olha, eu vou fazer o seguinte com vocês, porque, né, o horário já tá dando. Mas, assim, vamos marcar uma próxima live aí, vamos bolar alguma coisa pra gente voltar a trazer esse assunto, porque eu acredito que é muito importante a gente de vez em quando abordar novamente. Então, se as meninas toparem, a gente marca uma nova live, né? Um dia que der para todo mundo, que nem a gente fez dessa vez. E aí a gente canta, faz uma coisa, né? A gente fica mais à vontade. Que aí eu coloco as crianças. Acho que a minha sogra ainda tá na live. Eu mando pra casa da minha sogra. Nossa, Complicado. se a minha tiver aí, ó, também já mando pra ela também. Ela mandou você cantar, a sua sogra, ó. Ela colocou Dani. Não, depois eu chamo ela no WhatsApp, eu mando um áudio cantando pra ela. Então, olha, meninas, Deus abençoe vocês. Lê, que você, eu digo assim, que você possa, sua carreira assim, venha explodir mesmo, porque você merece, né? Foi muito bom você ter atendido o pedido de vir aqui falar com a gente, né? Trazer esse acolhimento para quem está do outro lado. A Dani também se expor, sabendo que, né, não é fácil a gente falar. A gente ficou o tempo inteiro falando o quanto a gente estava nervosa, né, Dani? Ai, nós vamos ter um treco na live. Mas, assim, é muito, muito importante. Eu agradeço de coração, tanto as meninas que vieram das outras vezes, né? A Vitória, todas as meninas. Ó, minha sogra falou que pode mandar e sua sogra tá mandando você cantar, Dani. Eu amo, mas eu te mando um zap depois. Eu tô devendo cantar para as meninas, mas eu vou marcar uma próxima Meu live. esposo também tá perguntando aqui, ó, se já cantaram, seu esposo falando. Ele tá falando, ele falou que ele tá doido pra ouvir alguém cantar, gente. Alguém tem que cantar nessa live. Mas Eu olha, falo em terceiro, então. Eu volto olha, eu também voto, viu? Ó, Não vamos fazer isso tá pra indo. ela, não vamos fazer isso para ela não ter um treco na live. Aí daqui a pouco cai tudo, aí a gente se desespera, né? Mas Deus abençoe, meninas. Eu agradeço muito. Eu gosto de encerrar, como hoje é o último dia, né? E foi muito importante. Eu vou encerrar orando, né? Para a gente poder agradecer a Deus pela oportunidade, pelas pessoas que estiveram aqui, por todos que receberam essa mensagem,
por todos que se identificaram. Então, assim, eu tô muito contente, meu coração tá muito feliz, porque era um projeto, assim, que eu coloquei no papel e achei que não ia pra frente. E quando eu falei assim, eu preciso de uma psicóloga para poder o assunto ficar, né, interessante, ter alguém que entende do assunto, né? E eu pesquisando, pesquisando, aí eu falei, caramba, mas a Letícia é psicóloga, por que que eu não pensei nela, tal? Mas tudo tem o trabalhar de Deus, porque na hora que eu orei, cada pessoa que passou, o Senhor confirmou. Cada pessoa, o Senhor foi confirmando, foi dando. E a primeira pessoa que eu convidei foi a Dani, porque eu falei, meu, muito me identifico ser mãe e tal. E depois veio as outras meninas e a como que é o nome dela? A Nicole e a mãe dela conversando comigo. Aí a mãe dela até chorou comigo e falou assim, Fran, eu quase perdi a minha filha porque eu não identifiquei os sinais, né? E a filha dela, depois de ter se cortado, de chegar no extremo, que falou, mãe, eu não aguento mais. Então, é aquele recado que a gente vem dando. Não espere chegar ao extremo. Não espere chegar. Acolha, não julgue, não culpe. Se a pessoa já se cortou, já fez algo, que agrediu a ela mesma, não fique julgando e falando, poxa, mas você se cortou, mas você fez isso, o que que você tem na cabeça? Não, acolha, né? Tenta entender o porquê que ela fez aquilo. Porque tudo que a gente sente aqui dentro, a gente quer colocar pra fora de algum jeito e se cortar, talvez pra essa pessoa foi o jeito dela colocar pra fora. Mas a nossa posição é abraçar, acolher e dizer pra ela que a gente tá ali, né, para ajudar e não pra julgar, pra mais nada, né? Então eu tô muito contente. Vamos fazer sim próxima, vamos marcar aí mais pra frente outros assuntos em relação a isso, que nem a gente falou muito sobre a depressão, mais trazer a ansiedade, né? Trazer assim mais um pouquinho da síndrome do pânico, né? Que tem pessoas que também passam e é importante porque a síndrome do pânico ela paralisa, né? A pessoa não consegue, se ela tá num lugar ela passa mal, é muito tenso, Sim. né? Então eu agradeço muito, meninas. Eu vou orar para encerrar. Vocês querem falar mais alguma coisa ou eu já falei demais, né? Só agradecer pelo convite. Foi Amém. um avanço para mim participar. Obrigada pelo convite, obrigada, Lê. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até eu vi algumas semanas atrás, mas a Letícia faz tantos anos que a gente não se vê, mas É, bom te ver É de novo. verdade. Muitos faz anos. mesmo. Gostei de novo. A gente cresce, né? E não vai mais atrás tipo, de ver, né? Cada um vai seguindo um caminho, aí fica tão difícil. Eu e a Dani ainda se vê porque, né, na mesma. A gente é do mesmo setor, né? Então, de vez em quando ainda dá pra se ver, né? Quando a prof É, pra mim ontem, Ale, a gente vai fazer a live às 3. Eu falei, nossa, vai ser muito legal. Vai. Nós três, a E eu infância. fiquei muito na expectativa disso. Eu falei, nossa, mas a gente não se vê há tanto tempo, todas nós, assim, vai ser uma delícia, né? A gente podia, porque o pessoal ficou falando de cantar, a gente podia convidar alguém para entrar e cantar, né? Pelo menos pra gente encerrar, porque estão falando tanto de cantar, que é verdade. eu Hoje acho que Eu acho deveria, que não encerramento. é? Ó, tem eu Thaline, acho. tem a Giovana, quem mais que tá aqui Aí, na live para poder cantar? Mas tem tanta menina. Cadê? Aí vão tudo sumir as meninas agora. pelo amor de Deus, não deixa a gente sozinha, não. Gente, entra aí alguém, canta aqui pra nós. Ó, a Gi já colocou a Bruninha. A Bruna corre. A Pensa numa Bruna menina que corre. Deixa a Bruna, deixa Deus pegar ela, ela vai ver se ela não vai cantar. aparece no vídeo. Gente, chama. Ô, Gi, canta aí, Gi. Você que. Olha, gente, a Gi tem nos surpreendido lá em Nova Tinga, hein? Tem Ah, a Gi é surpreendido. meu. Não vou nem falar da Gi, porque a Gi é minha florzinha, então. Esquece, porque agora ela é minha parceira. Ó, não rouba ela de mim, hein, por favor. Ó, Eu a não toco. Tafni sumiu. Ó, a Lu pediu pra Gi cantar. A Gi não quer cantar. Cadê a Thaline? Põe a Thaline. Cadê ela? Vou enviar o convite. Envia aí alguém pra Thaline. Deixa eu ver. Gente, eu sou meio dinossauro, eu não sei mexer no Instagram. Eu tive que aprender porque eu Consegui? fiz. Eu tive que aprender porque eu fiz uma live sozinha. Aí eu tive que aprender na marra.
Deixa eu ver se Eu foi. sou muito da era antiga, gente. Eu só tenho 27 anos no registro, porque de alma é muito mais velho que isso. Ah, na minha sala não entra mais do que 3. Não atualizou pra mim. Cadê? Eu saio e você põe ela. Ah, doida pra correr, né? Doida pra correr. Não, eu vou orar pra encerrar, porque vão me bater. Mas é sério, agora eu vou encerrar mesmo, eu vou orar. E aí as meninas, depois eu vou marcar com elas, porque todo mundo gostou do nosso bate-papo. Eu e a Dani ainda pode marcar para falar de filho, até dizer chega. Aí vem uma psicóloga para entender essa loucura da nossa cabeça. Essas, essas mães que correm o dia inteiro, que gritam o dia inteiro. Meu Deus do céu. Só Jesus pra ajudar, viu? Mas Deus abençoe todas que participaram, as meninas também que participaram aí comentando dos 3 dias, estavam super empolgadas. Eu vou ver depois quem ganhou, vou postar no Stories lá quem ganhou. E aí, bom final de semana para todas vocês. Alguém comentou, acho que é seu noivo. É ele Aí, mesmo. ó. Mas Deus abençoe. Eu vou orar agora. Agora eu vou orar. Deus eterno, Deus amado, Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado pela oportunidade de ter falado para cada vida que está aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida da Dani, pela vida da Letícia. Meu Pai, que o Senhor venha recompensá-las por elas estarem aqui. Meu Deus, abençoa cada um que participou, Senhor, seja mandando uma mensagem, ouvindo, Senhor, essa palavra. Mas eu quero, Senhor, que neste momento o Senhor visite aquele que tem depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu Pai, traz clareza aos sentimentos, que essa pessoa possa procurar ajuda, que essa pessoa possa entender o que ela está sentindo, que ela possa, Senhor, passar por essa situação. Senhor, que não venha essa pessoa desistir de viver, mas que ela venha entender o quanto ela é amada, porque na tua palavra diz que o Senhor entregou o seu único filho por amor a nós. Então que essa pessoa venha entender e venha receber esse amor. Meu Deus, eu te agradeço, que o Senhor possa, Deus, trazer uma paz nessa noite, que nós possamos dormir tranquilos. Abençoa o lar de cada um, Senhor, e a necessidade de cada um, o Senhor possa suprir. Deus, dê um final de semana maravilhoso, assim eu peço e agradeço. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Nossa, Obrigada, Deus gente. abençoe. Dá nem vontade de encerrar de tão maravilhada que eu tô por essa live. Estou muito contente Obrigada. mesmo, tá? E a gente vai se falando ainda muito, Combinado, combinado. tá bom? Deus abençoe, eu vou desligar. Tchau, meninas. Fiquem com Deus.